A taça de cristal tremeu na mão de Marina Vasconcelos antes que qualquer pessoa notasse o peso daquela noite. No salão principal do Hotel Aurora, as luzes douradas desciam dos lustres como uma chuva lenta sobre vestidos caros, ternos escuros e sorrisos treinados diante de câmeras discretas. Ela estava perto da varanda, com o rosto sereno e a coluna ereta, enquanto o nome de seu marido brilhava no painel do palco. Eduardo Ferraz recebia aplausos por mais um ano de crescimento da Ferraz Capital, e Marina conhecia cada mentira escondida naquele brilho. Durante 12 anos, ela aprendera a reconhecer o som da ambição no timbre de Eduardo. No início, aquele som lhe parecera coragem, uma fome limpa de construir algo maior do que a pobreza elegante de suas famílias antigas. Depois, tornou-se pressa, depois desprezo, e por fim, uma espécie de frieza que atravessava salas inteiras sem pedir licença. Marina não era ingênua, embora muitos a tratassem assim por causa de sua discrição. Ela falava pouco, observava muito e guardava as provas da vida com a paciência de quem sabia que até o silêncio podia ter estratégia. Eduardo subiu ao palco com o sorriso que usava para investidores e inimigos. Alto, impecável, o cabelo grisalho nas têmporas calculado como um detalhe de autoridade, ele agradeceu à equipe, aos conselheiros e aos parceiros internacionais, com uma voz firme demais para parecer sincera. Quando mencionou a família, os olhos dele passaram por Marina como quem toca uma assinatura antiga em um contrato esquecido. Ela ergueu a taça em cumprimento, não por submissão, mas porque sabia que todos estavam olhando. Ao lado do palco, Bianca Leme esperava com um vestido vermelho e uma gargalhada pronta. Bianca era jovem o bastante para confundir crueldade com vitória. Tinha olhos brilhantes, boca pintada com precisão e o tipo de beleza que exigia testemunhas. Trabalhava na área de relações institucionais da Ferraz Capital, embora todos soubessem que seu verdadeiro cargo era orbitar Eduardo como uma promessa de renovação masculina. Marina percebia nos gestos dela a pressa das pessoas que acreditam ter chegado ao topo antes de entenderem a altura da queda. Bianca olhou para Marina do outro lado do salão e sorriu como se estivesse diante de uma mulher já enterrada. Quando Eduardo terminou o discurso, os aplausos encheram o salão com força artificial. Ele desceu do palco sem caminhar até Marina, embora esse fosse o gesto esperado, e ofereceu o braço a Bianca diante de todos. O murmúrio surgiu primeiro nas mesas próximas, depois se espalhou como vinho derramado sobre toalha branca. Marina sentiu os rostos se voltando, alguns com pena, outros com prazer secreto. O corpo dela reconheceu a humilhação antes que a mente a aceitasse. Ainda assim, permaneceu imóvel, com os dedos frios em torno da taça e o coração batendo sem pedir socorro. Bianca se aproximou devagar, conduzida por Eduardo como se fosse a verdadeira anfitriã da noite. Ela parou a menos de 2 passos de Marina e inclinou a cabeça com falsa delicadeza. Disse que algumas mulheres demoravam a perceber quando deixavam de ser necessárias, e sua voz, embora baixa, alcançou as pessoas certas ao redor. Eduardo não a interrompeu. Pelo contrário, passou a mão pela cintura dela com uma naturalidade ensaiada. Marina não respondeu. A dor subiu pela garganta, mas ela a conteve como quem segura uma porta contra uma tempestade. O riso de Bianca veio logo depois, claro e insistente, feito vidro quebrando em piso de mármore. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras fingiram não ouvir, e 2 senhoras perto do buffet levaram as mãos à boca com um horror que não impediu a curiosidade. Marina sentiu um calor súbito no rosto, seguido por uma tontura que lhe roubou o chão por um instante. A taça escapou de sua mão e se desfez aos seus pés. O vinho branco espalhou-se como uma mancha pálida, e ela caiu de joelhos, em silêncio absoluto. Eduardo deu um passo, mas não por cuidado. Seu olhar mediu o escândalo, avaliou as câmeras, calculou o prejuízo. Bianca continuou rindo, agora com uma mão sobre a boca, como se fingisse constrangimento tarde demais. Marina apoiou uma das mãos no chão frio e respirou fundo. O corte de um cristal minúsculo feriu a lateral de seu dedo, porém ela quase não sentiu. Naquele segundo, compreendeu que a vergonha pública de uma mulher podia ser tratada como entretenimento quando os poderosos acreditavam possuir a narrativa. Essa compreensão
Não a quebrou, afiou-a. Rafael Albuquerque, do outro lado do salão, viu a queda e fechou a mandíbula. Ele não trabalhava mais para a Ferraz Capital, mas fora convidado por um conselheiro antigo que ainda respeitava sua competência. Ex-chefe de auditoria, Rafael conhecia os corredores internos da empresa e sabia o preço pago por quem fazia perguntas demais. Havia sido afastado 6 meses antes, acusado de negligência em relatórios que jamais assinara. Ao ver Marina no chão e Eduardo imóvel, ele entendeu que a noite não era apenas uma tragédia conjugal. Era o começo de algo mais perigoso. Marina ergueu o rosto devagar. Seus olhos encontraram os de Eduardo e por um instante ele pareceu incomodado com a ausência de lágrimas. Ele esperava súplica, acusação. Talvez uma cena que confirmasse a imagem de esposa abandonada e instável que já começara a plantar nos corredores da própria empresa. Marina apenas respirou. Levantou-se com a ajuda de um garçom constrangido e colocou o guardanapo sobre o dedo ferido. A seda azul de seu vestido estava manchada perto do joelho, mas sua expressão permanecia calma. Essa calma foi a primeira coisa que assustou Eduardo. Bianca tentou preencher o silêncio com outra frase venenosa. Disse que Marina precisava descansar, pois certas derrotas eram pesadas para mulheres acostumadas a viver de sobrenome. A frase provocou risos pequenos, covardes, espalhados entre homens que dependiam dos favores de Eduardo. Marina olhou para ela pela primeira vez com atenção verdadeira. Viu a pulseira recém-comprada, os brincos de diamante que não combinavam com o salário de uma executiva média e o anel discreto no dedo mínimo, peça que aparecia em uma fotografia anexada a um contrato suspeito. A humilhação ganhou contorno de prova. Aquela fotografia estava na pasta criptografada que Marina abrira 3 noites antes, quando uma transferência sem justificativa chamara sua atenção. O dinheiro saíra de uma subsidiária da Ferraz Capital e entrara em um fundo de fachada ligado a uma empresa de consultoria sem funcionários. A assinatura digital final era de Eduardo, mas uma autorização secundária pertencia a Bianca Leme. Marina ainda não tinha o quadro completo, apenas fragmentos. Mesmo assim, fragmentos podiam cortar mais do que cristais quando colocados na ordem certa. Bianca não sabia, mas sua risada acabara de confirmar uma parte do mapa. Eduardo aproximou-se enfim e falou baixo, com os dentes quase cerrados. Disse que ela deveria ir para casa antes de piorar as coisas. Marina percebeu a ameaça escondida na delicadeza pública. Ele chamaria aquilo de crise emocional. Diria que ela bebia demais, insinuaria fragilidade diante do conselho e usaria a compaixão alheia como instrumento para afastá-la das decisões da empresa. Ela conhecia seus métodos porque ajudara a desmontar métodos parecidos em tribunais e assembleias. Durante anos, Eduardo a apresentara como esposa elegante. Esquecera, convenientemente, que ela era uma das melhores advogadas societárias do país. Marina respondeu apenas que precisava de ar. Sua voz saiu baixa, limpa, sem tremor. Esse detalhe fez algumas pessoas se entreolharem, porque a dignidade às vezes constrange mais do que o desespero. Ela caminhou em direção à varanda sem pressa, deixando para trás o brilho falso do salão. As portas de vidro se abriram para a noite úmida da cidade, onde o ruído dos carros subia da avenida como uma corrente distante. O vento tocou seu rosto e só então ela permitiu que a dor atravessasse seu peito inteiro. Não chorou. Ainda não. Atrás dela, Eduardo retomou a cena com habilidade. Pediu música, fez um comentário leve ao presidente do conselho e conduziu Bianca para uma mesa central, como se a queda da esposa tivesse sido apenas um acidente social. Bianca aceitou a taça oferecida por um garçom e brindou com 2 mulheres que riam sem coragem de olhar para a varanda. Eduardo sentiu uma pontada de irritação, não de culpa. Marina deveria ter reagido pior ou desaparecido com mais docilidade. Sua compostura deixava uma sombra sobre a vitória, e Eduardo odiava qualquer sombra que não pudesse controlar. Na varanda, Marina abriu a pequena bolsa de cetim e retirou o celular. Havia uma mensagem de Luísa Amaral, sua antiga assistente no escritório de advocacia, enviada minutos antes do discurso. O texto dizia que o arquivo final tinha sido recuperado e que havia nomes suficientes para derrubar mais de um diretor. Marina fechou os olhos por um instante.
O casamento ruía diante de todos, mas a estrutura maior por trás dele também começava a revelar rachaduras. O desprezo de Eduardo não era somente pessoal. Era o mesmo desprezo que ele aplicava a sócios minoritários, funcionários feridos e investidores enganados. Ela respondeu com uma única palavra: confirmar. Depois procurou o contato de Rafael, salvo sem sobrenome por prudência. Antes de ligar, observou o reflexo no vidro. Viu uma mulher de 40 anos com o vestido manchado, o dedo ferido e os ombros ainda firmes. Viu também a jovem que um dia acreditara que amor e respeito poderiam crescer junto com patrimônio. Sentiu falta daquela jovem, mas não desejou voltar a ser ela. A inocência era uma casa bonita, porém insegura demais, quando homens como Eduardo aprendiam a falsificar as chaves. Rafael atendeu no segundo toque, como se esperasse. Marina ouviu ao fundo o som abafado do salão, pois ele ainda estava dentro do hotel. Ela perguntou se ele tinha visto o suficiente, e Rafael respondeu que vira mais do que gostaria. Havia tristeza em sua voz, mas também um rigor antigo, o mesmo que o tornara perigoso para a diretoria antes da demissão. Marina disse que precisava dele naquela noite, não como amigo, mas como auditor. Rafael ficou em silêncio por 2 segundos. Depois respondeu que nunca deixara de guardar cópias do que o mandaram esquecer. A decisão, uma vez tomada, acalmou Marina mais do que qualquer consolo. Ela explicou que Luísa recuperara mensagens, registros de acesso e minutas de contratos alteradas depois da aprovação formal. Rafael mencionou contas em cascata, empresas sem sede real e pagamentos com descrições repetidas. Detalhes que nunca chegaram ao comitê de risco porque Eduardo substituíra servidores e pessoas no mesmo mês. Marina escutou sem interromper. Cada informação encaixava-se no esqueleto de um crime corporativo, e a traição conjugal passava a ocupar um lugar menor, embora ainda sangrasse. Seu sofrimento agora tinha direção. Dentro do salão, Bianca pediu ao fotógrafo oficial uma imagem ao lado de Eduardo. Ela encostou a cabeça no ombro dele com audácia calculada, satisfeita por saber que a fotografia circularia antes da meia-noite. Imaginava Marina encolhida em algum carro, destruída, talvez telefonando para uma amiga em busca de piedade. Não imaginava a esposa na varanda, organizando nomes, datas e documentos. Bianca entendia de aparência, não de consequência. Para ela, poder era estar perto de quem mandava. Para Marina, poder sempre fora compreender onde uma ordem deixava rastro e onde uma mentira precisava de assinatura. Eduardo, por sua vez, começou a sentir a ausência de Marina como uma falha de iluminação. Sem ela no salão, o escândalo não terminava, apenas ficava suspenso. Ele pediu a um segurança que verificasse se a esposa já havia ido embora, mas o homem voltou dizendo que ela estava ao telefone na varanda. Eduardo disfarçou a irritação com um gole de champanhe. Conhecia a inteligência de Marina, porém a subestimava por orgulho. Acreditava que feridas íntimas tornavam as mulheres previsíveis. Nunca aprendera que algumas mulheres, quando humilhadas, paravam de pedir amor e começavam a exigir justiça. Marina desligou a chamada depois de marcar um encontro para as 6 da manhã. Pediu que Rafael saísse sem se aproximar dela, usasse a entrada lateral e apagasse qualquer troca recente que pudesse chamar atenção. Em seguida, escreveu a Luísa que preparasse cópias físicas e digitais em 3 locais distintos. Não haveria teatralidade naquela primeira resposta. Eduardo gostava de palcos, câmeras e aplausos. Marina preferia documentos, prazos e testemunhas protegidas. Seu rosto ainda ardia de humilhação, mas sua mente já se movia com a precisão fria de uma lâmina escondida em veludo. Antes de voltar ao salão, ela limpou o dedo ferido com o guardanapo e jogou o tecido manchado no lixo metálico da varanda. O gesto pareceu pequeno, mas para Marina teve a força de um juramento. Não carregaria para casa a sujeira daquela noite como lembrança de derrota. Ao atravessar as portas de vidro, sentiu dezenas de olhares se voltarem novamente. Bianca parou de rir por um instante. Eduardo endireitou o paletó. Marina caminhou até a mesa principal, pegou sua bolsa esquecida sobre a cadeira e encarou o marido com serenidade quase insuportável. Ela disse que sairia primeiro, pois a noite ainda seria longa para todos. A frase simples e educada
pousou sobre a mesa como uma carta lacrada. Eduardo estreitou os olhos, tentando decifrar o que havia por trás daquelas palavras. Bianca soltou uma risada curta, mas dessa vez o som pareceu menos firme. Marina não acrescentou nada. Cumprimentou o presidente do conselho com um aceno. Agradeceu ao garçom que tentara ajudá-la e seguiu em direção à saída. O salão abriu caminho para ela, não por respeito absoluto, mas por uma curiosidade inquieta que ninguém conseguia disfarçar. No corredor do hotel, longe da música e das flores caras, Marina permitiu-se respirar com mais força. O mármore refletia seus passos, como se cada um deles marcasse uma distância definitiva do papel que lhe haviam imposto. O motorista perguntou se ela queria ir para casa. Marina olhou pela porta de vidro para a avenida molhada e pensou na casa onde Eduardo esconderia perfumes alheios, contratos falsos e a arrogância de quem se acreditava intocável. Então respondeu que não. Deu outro endereço, o de seu antigo escritório, fechado desde que ela aceitara reduzir a carreira pelo casamento. O carro avançou pela cidade enquanto a madrugada começava a cobrir os prédios com uma névoa fina. Marina observou as luzes passando pela janela e deixou que as lembranças viessem sem governar. Recordou o primeiro contrato que vencera sozinha, o orgulho do pai ao vê-la discursar em uma audiência difícil, a noite em que Eduardo prometera nunca fazê-la escolher entre amor e ambição. Todas essas memórias eram verdadeiras, e talvez por isso duzessem mais. Mesmo assim, a verdade presente era outra. Ele a traíra, a expusera e a subestimara diante de todos. Quando chegou ao prédio antigo, o porteiro a reconheceu com surpresa e abriu a porta sem perguntas. O escritório de Marina ocupava um andar silencioso, com estantes cobertas por capas protetoras e uma mesa grande diante da janela. Ela acendeu as luzes uma a uma, como quem desperta uma parte adormecida de si mesma. Sobre a mesa, ainda havia uma pequena balança de bronze, presente de formatura, símbolo de uma justiça que nunca fora perfeita, mas sempre exigira coragem. Marina tocou o objeto com a ponta dos dedos e sentiu o tremor finalmente abandonar suas mãos. O celular vibrou com uma nova mensagem de Bianca. Havia apenas uma foto tirada no salão, Eduardo sorrindo ao lado dela, seguida de uma frase dizendo que algumas mulheres aprendiam tarde demais a sair de cena. Marina leu sem mudar a expressão. Em seguida, salvou a imagem em uma pasta de evidências, junto com horários, registros e mensagens anteriores que Bianca enviara em momentos de vaidade imprudente. A amante queria ferir. Sem saber, documentava comportamento, vínculo e intenção. Marina apagou a notificação da tela e abriu o computador com calma. Naquela madrugada, enquanto a cidade dormia sob a chuva leve, Marina Vasconcelos começou a reconstruir a própria vida como se preparasse uma peça jurídica irrefutável. Não buscava vingança cega, embora a dor lhe desse motivos suficientes. Buscava a verdade inteira, aquela que Eduardo havia escondido sob brindes, discursos e risadas. Sabia que o caminho seria sujo, que antigos aliados fingiriam surpresa, que Bianca tentaria transformar crueldade em inocência e que seu marido atacaria primeiro sua reputação. Ainda assim, pela primeira vez em anos, Marina sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Às 3 da manhã, Luísa enviou o primeiro pacote completo de documentos. O nome de Bianca aparecia em mais de uma autorização, e Eduardo surgia no centro de uma rede de empresas, transferências e favores políticos. Marina abriu cada arquivo sem pressa, anotando inconsistências, marcando datas e separando o que poderia ser usado legalmente. Lá fora, a chuva engrossou contra os vidros, mas dentro do escritório havia apenas o som das teclas e da respiração controlada de uma mulher que acabara de cair diante de todos. Ninguém sabia ainda que ela havia se levantado maior. O amanhecer entrou no escritório de Marina sem pedir licença, tingindo as paredes antigas com uma luz cinza que parecia nascida da própria chuva. Ela não dormira. Sobre a mesa havia 3 pilhas de documentos, uma xícara de café esquecida e o celular virado para baixo, como se qualquer mensagem pessoal pudesse contaminar a ordem meticulosa que ela impunha ao caos. Seus olhos ardiam, mas sua mente permanecia clara. A queda no salão, a gargalhada de Bianca e o silêncio cúmplice de Eduardo ainda doíam,
Porém agora existiam ao lado de planilhas, registros bancários e datas que podiam ser provadas. Luísa Amaral chegou às 6h15, carregando uma pasta preta contra o peito e o rosto pálido de quem atravessara a cidade, temendo ser seguida. Era uma mulher de 30 e poucos anos, baixa, com cabelo preso e uma firmeza discreta que Marina sempre admirara. Durante anos, Luísa fora mais do que assistente. Conhecia a agenda de Marina, seus processos, seus silêncios e a maneira como ela percebia uma mentira antes de ouvir a segunda frase. Ao entrar, viu o vestido manchado sobre uma cadeira e compreendeu que a noite anterior deixara uma marca maior do que a seda mostrava. Marina não ofereceu explicações longas. Pediu que Luísa se sentasse e abrisse a pasta. Dentro havia cópias impressas de contratos, relatórios de acesso ao servidor interno da Ferraz Capital, mensagens recuperadas de um aparelho corporativo e uma lista de transferências feitas entre empresas que não tinham razão comercial aparente. Luísa explicou que um técnico de confiança havia encontrado arquivos apagados no setor de compliance, todos removidos depois que Rafael fora demitido. Algumas alterações tinham sido feitas de madrugada, sempre por usuários autorizados pelo gabinete de Eduardo. O padrão era repetitivo demais para ser acidente e cuidadoso demais para ser desleixo. Rafael chegou 20 minutos depois, usando um paletó simples e carregando a expressão grave de quem voltava a uma guerra que nunca encerrara. Cumprimentou Marina sem tentar consolá-la, e por isso ela se sentiu estranhamente grata. Havia momentos em que a piedade era apenas outra forma de diminuir uma pessoa ferida. Ele colocou sobre a mesa um pequeno dispositivo de armazenamento e disse que continha relatórios originais, antes das alterações que o incriminaram. Marina observou o objeto minúsculo, consciente de que ali talvez estivesse a chave para desmontar a versão oficial que Eduardo vendera ao mercado. Os três trabalharam durante horas sem permitir que o silêncio pesasse. Rafael reconstruía fluxos financeiros em folhas grandes, desenhando setas entre subsidiárias, fundos de investimento e consultorias fantasmas. Luísa comparava datas de reuniões com assinaturas digitais e permissões de acesso. Marina lia as minutas jurídicas, identificando cláusulas alteradas depois da aprovação do conselho e termos criados para blindar Eduardo em caso de investigação. A cada nova conexão, a traição íntima revelava uma sombra mais ampla. Eduardo não apenas mentira para a esposa. Ele transformara a empresa em um labirinto onde muitas pessoas sangravam sem conseguir apontar a saída. No centro do labirinto, surgiu um nome que Marina já esperava, e ainda assim, sentiu como um golpe. Leme Participações Estratégicas. A empresa fora criada 8 meses antes, com capital inicial modesto, sede em um conjunto comercial vazio e documentos assinados por Bianca como administradora indireta. Recebia consultorias milionárias por serviços vagos, sempre ligados à aproximação institucional, imagem pública e expansão de mercado. Rafael mostrou que, no mesmo período, ações preferenciais da Ferraz Capital tinham sido compradas por fundos intermediários. Luísa encontrou uma mensagem em que Bianca perguntava a Eduardo se já podia usar a conta nova sem levantar suspeitas. Marina leu a mensagem 2 vezes. Não havia paixão ali, nem a vulgaridade melodramática de um caso escondido. Havia parceria, ambição e cumplicidade financeira. Bianca não era apenas uma amante satisfeita em roubar lugares à mesa. Era uma peça ativa em uma engrenagem de desvio e controle acionário. A descoberta não aliviou a dor de Marina, mas deu a ela um contorno mais preciso. Já não se tratava apenas de uma mulher humilhada diante de desconhecidos. Tratava-se de um sistema que usava desejo, vaidade, dinheiro e impunidade como ferramentas de dominação. Enquanto Marina avançava pelos documentos, Eduardo acordava em sua cobertura com a irritação mal escondida de quem dormira pouco e vencera menos do que imaginava. Bianca estava na varanda, vestindo uma camisa dele e olhando as mensagens recebidas após a festa. As fotos circulavam com rapidez, acompanhadas de comentários insinuantes sobre a troca de rainhas no Império Ferraz. Bianca sorria diante da tela, embriagada pela sensação de reconhecimento. Para ela, a humilhação de Marina funcionava como uma coroação. Eduardo, porém, não sorria. A frase final da esposa
continuava incomodando como uma porta deixada aberta em noite de tempestade. Ele ligou para seu advogado pessoal, César Noronha, antes mesmo do café. César era eficiente, caro e moralmente flexível, exatamente o tipo de homem que Eduardo preferia por perto quando precisava transformar abuso em estratégia. Mandou preparar uma notificação para Marina, exigindo que ela se afastasse de qualquer documento da Ferraz Capital e lembrando cláusulas de confidencialidade. Também pediu que um jornalista aliado publicasse, com falsa delicadeza, uma nota sobre a instabilidade emocional de uma figura próxima à diretoria. Eduardo não precisava dizer o nome. Sabia que a sugestão bastaria para alimentar o veneno. Bianca ouviu parte da conversa e aproximou-se com os pés descalços sobre o piso claro. Disse que Marina não oferecia perigo, que era uma mulher cansada, presa ao orgulho de esposa antiga. Eduardo olhou para ela com impaciência e lembrou que Marina conhecia direito societário melhor do que metade dos conselheiros juntos. Bianca revirou os olhos, ofendida por qualquer elogio dirigido à rival. Pediu que ele acelerasse a separação, transferisse a casa da praia para seu nome e a colocasse em uma posição mais visível na empresa. A voz dela já não pedia, cobrava. Eduardo gostava da ousadia de Bianca quando ela o fazia sentir jovem, mas não quando ameaçava a hierarquia que ele considerava natural. Disse que tudo viria no momento certo, desde que ela obedecesse às orientações e parasse de enviar mensagens impulsivas. Bianca endureceu o rosto. Não percebia que, para Eduardo, ninguém era insubstituível. Marina fora útil enquanto reforçava a respeitabilidade. Rafael fora útil enquanto limpava números. César era útil enquanto dobrava regras. Bianca era útil enquanto embelezava a mentira e aceitava ser movida. A diferença é que ela acreditava ser autora do próprio destino. No escritório antigo, Marina recebeu a notificação de César por meio digital pouco antes do meio-dia. Leu com calma, sublinhou 3 ameaças veladas e uma tentativa grosseira de intimidação. Luísa perguntou se deveriam responder imediatamente. Marina disse que não. A melhor resposta naquele momento seria deixar Eduardo acreditar que seu golpe causara efeito. Rafael, no entanto, apontou um problema urgente. Algumas provas estavam em servidores que poderiam ser apagados se Eduardo suspeitasse do alcance da investigação. Marina concordou e decidiu acionar uma medida legal para preservar dados, mas precisava fazer isso sem parecer que atacava por motivo conjugal. Ela ligou para Helena Duarte, promotora especializada em crimes econômicos e antiga colega de faculdade. A relação entre as duas jamais fora íntima, mas sempre houvera respeito. Marina explicou apenas o necessário, sem dramatizar a queda no hotel, sem mencionar lágrimas que não derramara, sem pedir tratamento especial. Disse que havia indícios de fraude societária, manipulação de documentos e desvio por empresas de fachada ligadas a membros da diretoria. Helena escutou em silêncio e pediu uma amostra segura das evidências. Antes de desligar, advertiu que se Marina estivesse certa, enfrentaria uma rede disposta a destruir reputações antes de perder dinheiro. Marina sabia disso. Justamente por saber, ordenou que nenhum documento fosse enviado sem cadeia de custódia, sem registro de origem e sem cópias preservadas. A dor poderia ser íntima, mas a resposta precisava ser institucional. Ela não permitiria que Eduardo chamasse de vingança aquilo que era investigação. Também não permitiria que Bianca se escondesse atrás de sua juventude, transformando cumplicidade em ingenuidade. Ao longo da tarde, Marina redigiu uma petição cautelar com linguagem precisa, pedindo preservação de dados e impedindo alterações em arquivos corporativos estratégicos. Cada palavra carregava a disciplina que Eduardo confundira com fraqueza. Ao cair da tarde, a primeira nota apareceu em um portal de negócios, falava de tensão familiar envolvendo uma integrante histórica da Ferraz Capital e sugeria, sem provas, que disputas domésticas poderiam atingir a governança da companhia. O texto era elegante na superfície e sujo no subsolo. Marina leu em voz alta apenas o trecho principal. Depois fechou a página. Luísa ficou indignada. Rafael murmurou que era a assinatura de César Noronha. Marina sentiu a antiga ferida latejar, mas não se moveu para negar a matéria. Negar cedo demais
seria aceitar o terreno escolhido por Eduardo. Ela decidiu criar outro terreno. Pediu a Rafael uma lista de funcionários prejudicados por contratos adulterados e acordos de silêncio. Pediu a Luísa que encontrasse acionistas minoritários que haviam questionado operações estranhas e depois foram isolados. A história não poderia ser Marina contra Eduardo, esposa contra marido, mulher abandonada contra amante triunfante. Precisava revelar sua verdadeira forma. Pessoas comuns tinham perdido economias, empregos e saúde para proteger o império de um homem. Marina compreendeu que sua humilhação pública podia abrir uma porta, mas não deveria ser o centro da casa que construiriam a partir dali. Naquela noite, ela voltou pela primeira vez à residência oficial dos Ferraz para buscar documentos pessoais. A mansão ficava em uma rua arborizada, protegida por muros altos e câmeras discretas. Durante anos, Marina escolhera cada detalhe daquele lugar com uma esperança paciente, das estantes da biblioteca às roseiras no pátio interno. Ao entrar, sentiu que a casa já não lhe pertencia. Havia um perfume diferente no ar, doce e insolente. Sobre o aparador da sala, uma echarpe vermelha de Bianca repousava como uma bandeira inimiga fincada sem vergonha. Eduardo a esperava no escritório, sentado atrás da mesa, onde costumava discutir investimentos tarde da noite. Não se levantou quando ela entrou. Disse que esperava mais maturidade, que a cena do hotel fora lamentável e que ambos precisavam preservar o patrimônio construído juntos. Marina quase sorriu diante da palavra juntos. Ela perguntou se ele incluía nas contas a Leme participações estratégicas. Pela primeira vez, Eduardo perdeu meio segundo de controle. Foi pouco, quase invisível, mas Marina viu. Advogados treinados aprendem que a verdade aparece antes da resposta, no espaço mínimo em que a mentira escolhe a roupa. Ele respondeu que ela não deveria mexer em assuntos que não compreendia mais. Marina aproximou-se da mesa e olhou para o homem que amara, reconhecendo nele traços familiares e estrangeiros ao mesmo tempo. Disse que compreendia o bastante para saber que consultorias sem serviço, fundos circulares e assinaturas alteradas costumavam interessar a promotores. Eduardo levantou-se então, com o rosto endurecido, chamou aquilo de ameaça, acusou-a de amargura e disse que ela perderia tudo se tentasse transformar um problema matrimonial em espetáculo jurídico. A palavra perder não a atingiu como ele esperava. Ela já perdera o que importava naquela casa. Bianca apareceu à porta do escritório, usando outro vestido caro e um sorriso que pretendia ser casual. Disse que não sabia que Marina ainda tinha chaves. A provocação pairou no ar, vulgar e pequena diante do tamanho dos crimes que começavam a emergir. Marina não respondeu de imediato. Observou a pulseira, o anel no dedo mínimo e a segurança imprudente de quem se acreditava protegida pelo desejo de um homem poderoso. Então disse que algumas chaves abriam casas, outras abriam cofres, e havia chaves que, uma vez usadas, revelavam quartos que ninguém deveria ter construído. Bianca franziu a testa, sem compreender completamente, mas sentindo o perigo no tom. Eduardo mandou que ela saísse, e a aspereza de sua voz feriu o orgulho da amante. Marina percebeu a fissura entre os dois com a atenção de quem identifica uma rachadura em Ponte Velha. Bianca queria reconhecimento público. Eduardo queria controle privado. Esse conflito cresceria se fosse alimentado com paciência. Marina pegou seus documentos, algumas joias de família e o retrato de seus pais. Não levou nada que pudesse ser chamado de patrimônio disputado. Não daria a Eduardo nem mesmo o prazer de acusá-la de mesquinhez. Antes de sair, Eduardo a seguiu até o hall. Falou mais baixo, agora sem plateia. Disse que ainda podia protegê-la de uma queda maior se ela aceitasse uma separação silenciosa, uma compensação generosa e a retirada completa do conselho. Marina virou-se para ele com uma tristeza tão limpa que, por um instante, Eduardo sentiu raiva por não conseguir manchá-la. Ela respondeu que proteção não era o nome correto para uma jaula decorada. Disse também que ele deveria guardar energia, porque em breve precisaria explicar coisas mais difíceis do que adultério. Depois, saiu, sem bater a porta. No carro, Marina permitiu que uma lágrima finalmente escorresse. Não veio acompanhada de soluço nem descontrole, apenas caiu como uma assinatura tardia do luto.
Ela chorava pelo casamento que terminara antes da festa, pela casa convertida em cenário de invasão, pela mulher que tentara ser leal a alguém que confundia lealdade com utilidade. Chorou também por vergonha, não da queda em público, mas de ter ignorado sinais por tempo demais, em nome de uma esperança disciplinada. Quando a lágrima secou, ela abriu o tablet e voltou aos documentos. O luto teria seu lugar, não o comando. Nos dias seguintes, a estratégia de Marina começou a ganhar forma fora dos olhos de Eduardo. Helena Duarte recebeu o primeiro dossiê preliminar e solicitou preservação sigilosa de registros. Rafael encontrou pagamentos ligados a uma obra nunca realizada em uma unidade industrial do interior, onde um acidente de trabalho fora abafado com indenizações irregulares. Luísa localizou mensagens entre César e um assessor político, discutindo como adiar fiscalizações em troca de doações disfarçadas. Cada descoberta ampliava o alcance do caso e aumentava o risco. Marina sabia que, quando Eduardo percebesse, atacaria com tudo. Bianca, porém, apressou o relógio por vaidade. Em um almoço com esposas de investidores e jornalistas de coluna social, contou que Marina estava descompensada e que Eduardo finalmente se libertaria de um casamento morto. Riu ao dizer que algumas quedas eram necessárias para abrir espaço no palco. Uma das convidadas, antiga cliente de Marina, gravou parte da conversa por indignação e enviou o áudio a Luísa. Quando Marina ouviu, fechou os olhos por um momento. Não pela crueldade, já esperada, mas pela utilidade. Bianca oferecia espontaneamente aquilo que advogados chamavam de padrão de comportamento. Eduardo soube do áudio no fim da tarde e explodiu. Chamou Bianca de irresponsável. Perguntou quantas vezes precisaria mandá-la ficar calada e lembrou que o nome dela aparecia em documentos sensíveis. Bianca empalideceu ao ouvir isso. Até então, acreditara que assinaturas e autorizações eram formalidades sem consequência, favores pequenos em troca de uma vida maior. Eduardo percebeu o medo dela e suavizou a voz, prometendo que nada aconteceria se permanecessem unidos. Era assim que ele controlava as pessoas, alternando ameaça e abrigo, como quem incendeia uma casa e depois oferece a única saída. Na manhã seguinte, Marina reuniu Rafael e Luísa diante de um quadro branco coberto de setas. Explicou que Eduardo tentaria 3 coisas. Primeiro, isolá-la emocionalmente por meio da imprensa. Segundo, destruir a credibilidade técnica das provas. Terceiro, usar Bianca como distração ou sacrifício, dependendo da gravidade. Por isso, precisavam construir uma narrativa baseada não em sentimentos, mas em fatos independentes. Rafael concordou. Luísa perguntou quando atacariam. Marina olhou para a cidade além da janela, onde o sol aparecia entre nuvens pesadas, e respondeu que ainda não era ataque, era cerco. No fim daquela semana, a ordem de preservação de dados foi concedida em caráter sigiloso. Servidores, e-mails corporativos, registros de acesso e contratos estratégicos deveriam ser mantidos intactos, sob risco de responsabilização direta da diretoria. A decisão chegou a Ferraz Capital como uma lâmina silenciosa. Eduardo recebeu a notícia no gabinete e, pela primeira vez desde a festa, sentiu uma inquietação real. César tentou minimizar, dizendo que era procedimento comum. Mas Eduardo conhecia Marina. Ela nunca movia uma peça sem já ter calculado a próxima. O problema era que ele já não enxergava o tabuleiro inteiro. Marina recebeu a confirmação no escritório antigo, ao lado de Rafael e Luísa. Não comemorou, apenas fechou a pasta principal e repousou a mão sobre a capa por alguns segundos. A mulher que caíra de joelhos diante de Bianca ainda existia dentro dela, ferida e silenciosa, mas agora estava acompanhada por algo mais forte do que orgulho. Havia propósito, havia método, havia outras vozes esperando que alguém abrisse uma porta trancada há muito tempo. Marina compreendeu, então, que o que se aproximava não seria apenas a queda de Eduardo, seria a revelação de todos os que riram enquanto ele empurrava pessoas ao chão. A matéria contra Marina ganhou novas versões antes que a semana terminasse, como uma mancha de óleo espalhada por mãos que fingiam neutralidade. Um colunista econômico insinuou que a disputa familiar
poderia afetar a estabilidade da Ferraz Capital. Outro escreveu sobre esposas que confundiam separação com sabotagem, e um terceiro citou fontes próximas à diretoria para sugerir que Marina estava emocionalmente abalada. Nenhum mencionava documentos, transferências ou fundos suspeitos. Eduardo conhecia o valor de uma mentira repetida com elegância. Ela não precisava parecer brutal, bastava parecer plausível para que pessoas covardes a chamassem de prudência. Marina leu cada texto em silêncio, arquivando links, horários e autores, como quem recolhe pequenas pedras de uma estrada perigosa. Rafael queria responder com números. Luísa queria desmentir publicamente as insinuações, mas Marina sabia que Eduardo preparara aquela armadilha com cuidado. Se ela reagisse como esposa ferida, confirmaria o enredo fabricado para diminuir .la. Se calasse por tempo demais, a versão dele ganharia raízes. A saída exigia precisão. Não bastava limpar o próprio nome. Era preciso obrigar o mundo a olhar para aquilo que Eduardo escondia atrás do escândalo conjugal. Enquanto isso, no 23º andar da Ferraz Capital, Eduardo convocou uma reunião restrita com César Noronha, 2 diretores financeiros e o chefe de comunicação. A sala tinha paredes de vidro e vista para a cidade, mas as cortinas foram fechadas. Ele falou sem elevar a voz, o que tornava sua ameaça mais clara. Queria uma auditoria interna controlada, feita por uma empresa amiga, capaz de produzir um relatório de aparência técnica que desacreditasse qualquer acusação futura. César apoiou a ideia com um sorriso fino. A verdade, para homens como eles, era apenas uma narrativa que ainda não recebera preço. Bianca participou da reunião sentada perto da ponta da mesa, tentando parecer indispensável. Usava um conjunto claro, brincos discretos e um perfume caro demais para uma manhã de crise. Eduardo evitava olhar para ela por muito tempo, e isso a irritava. Depois do almoço gravado, percebera que seu lugar não era tão seguro quanto imaginava. Ainda assim, quando o chefe de comunicação sugeriu retirar seu nome dos eventos públicos por algumas semanas, ela protestou. Disse que desaparecer pareceria culpa. Eduardo respondeu que aparecer demais também poderia parecer burrice. O silêncio que se seguiu queimou mais do que uma bofetada. A palavra culpa começou a seguir Bianca pelos corredores. Ela via olhares onde antes via admiração, pausas onde antes havia bajulação. A secretária de Eduardo passou a tratá-la com uma polidez seca. Um analista interrompeu uma conversa quando ela entrou no elevador. Até César, que costumava elogiá-la em público, agora lhe respondia com frases medidas. Bianca odiava Marina por isso. Em sua mente, a esposa humilhada continuava sendo a causa de tudo, não as assinaturas que dera, nem as mensagens que enviara, nem a vaidade com que transformara uma fraude em cenário para sua ascensão. Naquela tarde, Marina visitou pela primeira vez a antiga unidade industrial de São Vítor, fechada parcialmente após um acidente que a empresa chamara de incidente operacional. Rafael a acompanhou, mas permaneceu alguns passos atrás, respeitando o modo como ela observava antes de perguntar. O galpão parecia envelhecido além dos anos, com portões enferrujados, placas apagadas e um silêncio pesado onde antes máquinas marcavam o ritmo dos turnos. Perto da entrada, 3 ex-funcionários esperavam sob o sol fraco. Nenhum queria aparecer em jornais. Todos queriam, acima de tudo, deixar de ser tratados como danos colaterais. O primeiro a falar foi Jonas, operador de manutenção que perdera parte dos movimentos da mão direita. Contou que relatórios de segurança tinham sido ignorados por meses, porque a reforma necessária atrasaria uma entrega prometida a investidores. Depois do acidente, recebeu uma compensação pequena e um acordo de confidencialidade escrito em linguagem ameaçadora. A esposa dele, Silvia, segurava uma pasta plástica contra o peito e encarava Marina com desconfiança. Achava difícil acreditar que uma mulher, saída da mesma elite de Eduardo, pudesse entender o medo de uma família quando o salário acaba e o processo parece impossível. Marina não prometeu milagres. Essa honestidade foi a primeira coisa que fez Silvia ouvi-la com menos dureza. Disse que acordos assinados sob pressão podiam ser questionados, mas o caminho exigiria provas, paciência e coragem. Explicou que a fraude financeira talvez se conectasse ao abafamento do acidente,
pois havia pagamentos irregulares, classificados como consultorias técnicas, justamente nos meses anteriores à tragédia. Jonas baixou os olhos. Rafael, ao lado, mostrou planilhas sem expor nomes indevidamente. A dor de Marina encontrou ali outra dimensão. Sua queda no salão não era menor, mas já não era solitária. Depois vieram outros relatos. Uma contadora afastada após questionar notas duplicadas. Um motorista obrigado a transportar caixas de documentos para uma sede que não constava em registros oficiais. Um pequeno investidor que vendera o apartamento da mãe para comprar ações recomendadas por um relatório manipulado. Cada pessoa carregava uma ferida específica e, ao mesmo tempo, parte de uma mesma arquitetura. Marina escutou todos com atenção. Não usou a raiva deles como combustível barato. Tratou cada história como evidência humana, porque sabia que processos podiam derrubar empresas, mas só a memória das vítimas impedia que os poderosos se declarassem injustiçados. Eduardo soube da visita poucas horas depois. Um segurança da unidade, ainda leal à antiga diretoria, enviou fotos de Marina conversando com ex-funcionários. A imagem a irritou mais do que qualquer manchete. Ele esperava que ela defendesse a própria honra, não que ampliasse a batalha para um terreno onde seu dinheiro pareceria crueldade diante de vidas reais. Chamou César novamente e ordenou que notificassem os ex-funcionários por quebra de confidencialidade. César hesitou pela primeira vez. Disse que atacar trabalhadores feridos poderia produzir uma péssima impressão. Eduardo respondeu que impressão se comprava, mas silêncio se impunha. A ameaça chegou a Jonas no dia seguinte, por meio de uma carta dura demais para quem já tinha tão pouco. Silvia telefonou para Luísa, chorando de raiva. Marina ouviu a gravação e sentiu o velho impulso de proteger quem estava sendo esmagado por linguagem jurídica usada como arma. Redigiu uma resposta coletiva, técnica e firme, informando que qualquer tentativa de intimidação seria comunicada às autoridades competentes e anexada ao dossiê de preservação. Depois ligou pessoalmente para Jonas. Disse que medo era compreensível, mas que ele não estava mais sozinho. A frase soou simples. Para ele, foi enorme. Bianca, por sua vez, tentava recuperar terreno onde sabia atuar melhor. Aceitou um convite para um jantar privado com investidores jovens, mesmo contra a orientação de Eduardo. No restaurante, sorriu, bebeu vinho e contou que a empresa precisava de rostos novos, não de fantasmas do passado segurando as portas. Alguém perguntou sobre Marina, e Bianca respondeu que algumas mulheres confundiam dignidade com pose. A risada veio menor do que ela esperava. Um dos investidores, cuja irmã fora cliente de Marina em uma disputa societária, levantou-se antes da sobremesa. Disse que havia poses mais honradas do que certas vitórias. O comentário atingiu Bianca como uma humilhação pública em miniatura. Ela passou o resto da noite inquieta, repetindo mentalmente que Marina ainda manipulava pessoas com sua imagem de santa. Ao chegar à cobertura de Eduardo, encontrou-o esperando na sala escura, com o celular na mão. Ele já sabia do jantar. A discussão foi seca, venenosa e sem testemunhas. Eduardo acusou Bianca de vaidade destrutiva. Ela respondeu que não aceitaria ser escondida como erro, depois de ter assinado documentos, participado de reuniões e sustentado o teatro dele. Quando percebeu o que dissera, já era tarde. Eduardo também percebeu. O olhar dele mudou. Não havia desejo, apenas cálculo. Aproximou-se devagar e perguntou se ela estava ameaçando. Bianca recuou, mais por orgulho ferido do que por medo físico. Disse que só queria respeito. Eduardo sorriu sem calor e respondeu que respeito se conquistava com inteligência, não com escândalos. Naquela noite, Bianca dormiu pouco. Pela primeira vez, imaginou que talvez Marina não fosse o único obstáculo entre ela e o futuro prometido. Talvez Eduardo, com sua voz controlada e seus pactos invisíveis, fosse capaz de abandoná-la na primeira curva do desastre. Marina passou a noite revisando depoimentos e montando uma linha do tempo. Não buscava uma narrativa emocional, mas uma sequência irrefutável de decisões. Atraso de manutenção, relatório técnico omitido, pagamento à consultoria fantasma, compra de ações por fundo ligado a Bianca, demissão de Rafael, adulteração de documentos, campanha contra Marina,
O desenho final era assustador pela coerência. Luísa, cansada, perguntou se ela tinha medo. Marina olhou para a janela escura. Disse que sim. Tinha medo de falhar com os que confiaram nela, de ser usada como distração e de descobrir que amara um homem ainda pior do que já sabia. Esse medo, porém, não a paralisava. Pelo contrário, dava peso às suas escolhas. Na manhã seguinte, ela encontrou Helena Duarte em uma sala discreta do fórum, longe de jornalistas e conhecidos. Levou cópias certificadas, uma lista de testemunhas e a linha do tempo com anexos. Helena examinou tudo com a reserva de quem não se deixa seduzir por indignação, mas seus olhos se tornaram mais atentos a cada página. Disse que havia elementos para ampliar a investigação, mas advertiu que Eduardo tinha contatos fortes e tentaria politizar o caso. Marina respondeu que por isso precisava de medidas silenciosas antes de qualquer exposição. Helena concordou em solicitar diligências preliminares, incluindo rastreamento de transações e coleta preservada de servidores. Também sugeriu cuidado com Bianca, pois alguém naquela posição poderia tanto colaborar quanto destruir provas por desespero. Marina pensou na risada da amante no hotel, na mensagem cruel, nas autorizações assinadas e na expressão de insegurança que vira na mansão quando Eduardo a mandara sair. Bianca era culpada, mas talvez também fosse vaidosa o suficiente para guardar registros que a protegessem. Marina não confundiria isso com inocência. Ainda assim, toda a rachadura no bloco de Eduardo merecia atenção. A reação veio 2 dias depois. César Noronha entrou com uma petição tentando restringir Marina de acessar qualquer informação relacionada à Ferraz Capital, alegando conflito de interesses, instabilidade emocional e risco de uso indevido de dados. A peça era agressiva, mas cuidadosamente perfumada de preocupação institucional. Marina leu cada página com uma calma quase impiedosa. Ali estavam, em linguagem jurídica, as mesmas mãos que não a ajudaram quando caiu. Só que agora essas mãos tentavam empurrá-la para fora do único lugar onde sua competência não podia ser negada. Ela preparou a resposta sem uma frase a mais do que o necessário. Na audiência preliminar, Eduardo apareceu com aparência impecável e semblante ofendido. Bianca não compareceu, mas sua ausência era uma presença incômoda. O juiz ouviu César falar sobre preservação da empresa, privacidade corporativa e danos à reputação. Depois ouviu Marina. Ela não mencionou adultério, não falou da festa, não descreveu a queda. Expôs documentos, datas, vínculos societários e riscos de destruição de provas. A diferença entre as duas abordagens tornou-se visível até para quem não conhecia o caso. César vendia uma imagem. Marina apresentava uma estrutura. Eduardo percebeu, tarde demais, que a escolha dela pelo silêncio público tinha sido uma arma. O juiz manteve a preservação dos dados e rejeitou a tentativa de afastá-la de informações às quais tinha direito como acionista e membro ainda não destituído do conselho. A decisão não era vitória final, mas abriu caminho. Eduardo saiu da sala sem olhar para ela. No corredor, contudo, aproximou-se o suficiente para dizer que ela estava transformando a própria vida em ruína. Marina respondeu que a ruína já existia, apenas estava escondida atrás de balanços bonitos. Ele quis replicar, mas viu Rafael ao fundo, Luísa perto da porta e 2 advogados independentes observando. Pela primeira vez, não tinha a sala inteira a seu favor. A notícia da decisão circulou entre conselheiros no mesmo dia. Alguns ligaram para Eduardo fingindo solidariedade, mas perguntando demais. Outros procuraram discretamente Marina, não por coragem moral, mas por instinto de sobrevivência. Ela recebeu cada contato com cautela, anotando quem se preocupava com a verdade e quem apenas queria não aparecer na fotografia da queda. Um conselheiro idoso, Álvaro Mendes, pediu uma reunião particular. Disse que desconfiava de operações estranhas havia meses, mas não tinha força suficiente para enfrentar Eduardo sozinho. Marina aceitou ouvi-lo, mas não lhe concedeu absolvição antecipada. O tempo da confiança fácil havia acabado. Álvaro trouxe atas internas, e-mails impressos e uma informação decisiva. Eduardo preparava uma assembleia extraordinária para destituir Marina formalmente, aprovar uma auditoria controlada
e transferir poder de voto a um bloco de fundos aliados. Entre esses fundos, havia um veículo que Rafael identificou como ligado à Leme Participações Estratégicas. Marina compreendeu que Eduardo pretendia transformar o golpe defensivo em limpeza institucional. Se conseguisse, ela perderia acesso, as provas seriam contestadas e Bianca talvez ganhasse uma blindagem temporária. O prazo era curto. A próxima batalha não aconteceria em jornais nem corredores, aconteceria dentro da própria empresa. Naquela noite, Marina reuniu o grupo no escritório antigo. Sobre a mesa, a linha do tempo agora ocupava 3 painéis, ligados por fios vermelhos, cópias de contratos e fotos de reuniões. Rafael explicou os fundos. Luísa apresentou as mensagens recuperadas e Marina delineou a resposta. Pediriam uma reunião extraordinária paralela, convocada por acionistas minoritários, com base em indícios de fraude e risco de dano irreparável à companhia. Também preparariam representação formal às autoridades, solicitando acompanhamento discreto. Não haveria espetáculo vazio. Se Eduardo queria palco, ela lhe daria um tribunal de fatos diante daqueles que lucraram fingindo não ver. Antes de encerrar, Luísa colocou sobre a mesa um envelope recebido sem remetente. Dentro havia um pendrive e um bilhete curto, escrito à mão, dizendo que Bianca guardava cópias porque não confiava em ninguém. Marina encarou o bilhete por alguns segundos. Rafael sugeriu cautela. Podia ser armadilha, vírus, tentativa de contaminar provas. Marina concordou e mandou isolar o conteúdo com um especialista independente. Mesmo sem abrir, o envelope mudava a atmosfera da sala. Alguém perto de Bianca, ou talvez a própria Bianca em pânico, começara a romper o círculo. O império de Eduardo já produzia seus primeiros traidores. Mais tarde, sozinha, Marina ficou diante da janela do escritório e viu seu reflexo misturado às luzes da cidade. Lembrou-se novamente do momento em que caiu, do riso que parecia interminável e do olhar de Eduardo avaliando prejuízos em vez de dor. A lembrança ainda a atravessava, mas já não a definia. Ela não lutava para provar que merecia respeito de quem a desprezara. Lutava porque homens como Eduardo construíam palácios sobre o medo alheio e mulheres como Bianca riam enquanto confundiam proximidade com poder. Marina respirou fundo. A reunião decisiva estava próxima, e dessa vez ninguém haveria de joelhos. Na manhã da reunião decisiva, a sede da Ferraz Capital parecia mais fria do que de costume. O vidro da fachada refletia um céu sem cor, e os funcionários atravessavam a recepção com passos contidos, como se o prédio inteiro respirasse menos para não chamar atenção. Marina chegou sem escolta ostensiva, usando um taier azul escuro e carregando apenas uma pasta de couro. Quem a viu entrar esperava encontrar a mulher quebrada pelas manchetes, pelo adultério e pela vergonha pública. Encontrou outra coisa. Encontrou uma calma tão firme que obrigava os olhos alheios a baixar antes mesmo de compreender por quê. Eduardo já estava no andar executivo, cercado por conselheiros, advogados e diretores que sorriam como se a vitória tivesse sido assinada antes da primeira fala. César Noronha revisava papéis ao lado dele, com a segurança de quem confiava tanto na forma que se esquecia da substância. Bianca apareceu alguns minutos depois, contrariando a orientação recebida. Usava um vestido branco, escolhido para sugerir inocência, mas seu rosto denunciava noites mal dormidas. Eduardo franziu a testa ao vê-la. Ela respondeu com um sorriso duro. Não viera apenas por vaidade. Viera porque tinha medo do que poderiam decidir sobre ela em sua ausência. A sala do conselho ocupava o centro do andar, com uma mesa longa de madeira escura e uma parede inteira voltada para a cidade. Marina conhecia cada cadeira, cada retrato de fundador, cada ritual de poder repetido ali por homens que se declaravam racionais enquanto defendiam interesses antigos. Quando entrou, as conversas diminuíram. Álvaro Mendes levantou-se discretamente, mas ela apenas acenou. Rafael e Luísa ficaram do lado de fora, autorizados a entrar apenas quando chamados. Marina preferiu iniciar sozinha. Sua presença bastava para lembrar que aquela reunião não discutiria apenas governança, discutiria a diferença entre autoridade e impunidade. Eduardo abriu os trabalhos com voz controlada. Falou sobre estabilidade,
preservação de valor e necessidade de proteger a companhia de disputas pessoais. Não citou Marina diretamente nos primeiros minutos, mas cada frase apontava para ela como uma faca coberta por pano fino. Disse que a empresa não podia ser refém de ressentimentos, que investidores precisavam de confiança e que uma auditoria independente já estava preparada para tranquilizar o mercado. Alguns conselheiros assentiram com pressa, outros permaneciam imóveis, olhando para os documentos diante de si, como se pudessem encontrar coragem impressa nas margens. Quando chegou sua vez, Marina não se levantou de imediato. Abriu a pasta, retirou uma folha e pousou-a sobre a mesa com delicadeza. Disse que concordava com Eduardo em um ponto. A empresa precisava ser protegida. A diferença era que ela pretendia protegê-la de fraudes, não de perguntas. César tentou interromper, alegando que a pauta não permitia acusações genéricas. Marina olhou para ele e respondeu que não faria acusações genéricas. Faria referências documentadas a contratos específicos, transações identificáveis, assinaturas digitais e decisões administrativas capazes de comprometer a companhia inteira. O silêncio mudou de peso. Ela chamou Rafael. A porta se abriu e o ex-auditor entrou com uma pasta volumosa e um computador lacrado. Alguns diretores se mexeram nas cadeiras. Eduardo manteve o rosto firme, mas Marina viu a tensão no músculo de sua mandíbula. Rafael foi acusado de negligência, afastado e transformado em aviso para qualquer funcionário que pensasse em investigar demais. Agora retornava pela mesma porta, não como empregado pedindo perdão, mas como técnico portador de registros originais. Ele cumprimentou a sala com sobriedade e apresentou a primeira comparação entre relatórios antes e depois das alterações internas. As telas mostraram duas versões do mesmo documento. Na versão original, havia alertas sobre pagamentos recorrentes a consultorias sem comprovação de serviço. Na versão enviada ao comitê, os alertas tinham desaparecido, substituídos por notas genéricas de conformidade. Rafael explicou os horários de alteração, os usuários envolvidos e as autorizações vinculadas ao gabinete de Eduardo. César perguntou se ele estava tentando se vingar da demissão. Rafael respondeu que vingança não cria logs de servidor, não altera metadados e não inventa transferências bancárias. A frase percorreu a mesa com uma simplicidade devastadora. Marina então apresentou a Leme participações estratégicas. Não pronunciou o nome de Bianca com teatralidade. Apenas exibiu registros de constituição, contratos de consultoria, pagamentos recebidos e vínculos indiretos com fundos que compravam ações da própria Ferraz Capital. Bianca ficou imóvel, as mãos apertadas no colo. Eduardo evitou olhar para ela. Marina mostrou que, em 4 meses, a empresa ligada a Bianca recebera valores incompatíveis com sua estrutura, sempre por serviços descritos de forma vaga. Parte do dinheiro seguira para fundos administrados por terceiros, que agora apoiavam a destituição de Marina. A sala entendeu antes que alguém admitisse. Bianca tentou falar, mas a voz saiu mais baixa do que pretendia. Disse que não cuidava da parte financeira, que assinava documentos preparados por assessores e que confiava em Eduardo. A tentativa de inocência soou frágil, porque todos lembravam sua presença constante em eventos, reuniões e negociações informais. Marina não a humilhou. Esse talvez tenha sido o gesto mais cruel aos olhos de Bianca. Em vez de atacar sua moral, Marina tratou-a como adulta responsável por atos documentados. Disse apenas que confiança não eliminava a assinatura e que desconhecimento, quando conveniente e remunerado, raramente convencia autoridades. Eduardo interveio com força. Chamou a exposição de montagem, disse que Marina manipulava dados com a ajuda de um ex-funcionário ressentido e afirmou que a presença de Rafael contaminava toda a reunião. César apoiou, levantando-se para declarar que qualquer material obtido sem autorização deveria ser desconsiderado. Marina esperou que terminassem. Depois, entregou ao secretário do Conselho a decisão judicial de preservação de dados, a autorização de acesso como acionista e membro do Conselho e a certificação independente dos arquivos analisados. Não havia pressa em sua voz. A pressa pertencia a quem via a parede aproximar-se,
Luísa entrou em seguida, carregando cópias organizadas em envelopes numerados. Ela não tinha o brilho social de Bianca, nem o peso institucional dos conselheiros, mas sua presença colocou humanidade naquela sala de madeira escura. Apresentou mensagens internas recuperadas legalmente, nas quais diretores discutiam retirar anexos antes de auditorias e alterar classificações de risco. Uma delas citava a unidade de São Vítor e a necessidade de resolver o problema antes que funcionários feridos aprendessem a falar com advogados certos. Um conselheiro levou a mão ao rosto. Outro pediu água. Eduardo permaneceu rígido, cada vez mais isolado dentro da própria postura. Marina mostrou então os depoimentos dos ex-funcionários, preservando identidades quando necessário. Falou de Jonas, da mão lesionada, dos relatórios ignorados, do acordo imposto sob medo. Falou da contadora afastada, do motorista usado para transportar documentos e dos acionistas pequenos induzidos ao erro. A reunião deixou de parecer uma briga de elite. A madeira polida da mesa parecia agora distante do chão concreto, onde pessoas reais haviam pago por decisões tomadas ali. Eduardo percebeu o perigo dessa mudança. Fraude financeira podia ser discutida em linguagem técnica. Sofrimento humano era mais difícil de transformar em ruído. César tentou redirecionar a pauta para a auditoria proposta pela diretoria. Disse que todos queriam apuração, mas com método, neutralidade e respeito à imagem da companhia. Marina pediu a palavra e exibiu o contrato da auditoria escolhida. Mostrou que a empresa indicada tinha vínculos comerciais com uma consultoria de César e recebera pagamentos da Ferraz Capital em contratos anteriores não declarados. A neutralidade, portanto, já nascia comprometida. O presidente do conselho, que até então evitara se comprometer, perguntou a Eduardo se ele conhecia esses vínculos. Eduardo respondeu que delegara a escolha. Pela primeira vez, sua voz perdeu densidade. Bianca observava tudo com o sangue gelado. Cada documento parecia aproximá-la de um destino que Eduardo não dividiria com ela. Lembrou-se das noites em que ele pedia assinaturas rápidas, dizendo que eram formalidades, das mensagens em que César orientava palavras exatas, das promessas de que Marina jamais descobriria nada, porque mulheres traídas olhavam para camas, não para balanços. Sentiu raiva dele, de Marina, de si mesma e da sala inteira. Quando Marina mencionou registros enviados anonimamente sobre cópias mantidas por Bianca, Eduardo virou o rosto lentamente. O olhar dele era uma sentença antes de qualquer tribunal. Marina não revelou o conteúdo integral do pendrive. Disse apenas que uma fonte havia encaminhado o material, indicando a existência de cópias externas e que o dispositivo fora entregue a peritos independentes. Era suficiente. Bianca compreendeu que alguém a expusera ou que Eduardo acreditaria nisso. Eduardo compreendeu que Marina sabia explorar uma fissura sem precisar quebrá-la com as próprias mãos. César pediu suspensão imediata da reunião. Álvaro Mendes se opôs, apoiado por outros 2 conselheiros que finalmente encontraram voz. A mesa dividiu-se, não por súbita virtude, mas porque o risco de permanecer ao lado errado se tornara visível. Foi então que Marina revelou a peça mais importante. Informou que, desde a decisão judicial de preservação, a promotoria especializada em crimes econômicos acompanhava discretamente o caso e que novos elementos haviam sido encaminhados por vias formais. Não disse que a reunião estava grampeada, porque não estava, e não precisava mentir. Disse que atas, documentos apresentados e manifestações dos presentes seriam incorporados ao conjunto probatório se houvesse tentativa de destruição, coerção ou fraude adicional. A legalidade da frase foi mais aterradora do que qualquer ameaça. Eduardo percebeu que cada palavra dita dali em diante poderia virar pedra contra ele. O presidente do conselho, pressionado pelo clima e pela evidência, suspendeu a votação sobre a destituição de Marina e propôs a criação imediata de um comitê independente, sem membros indicados por Eduardo, para cooperar com as autoridades. César protestou. Eduardo falou em golpe interno. Bianca tentou levantar-se e quase derrubou a cadeira. Marina permaneceu sentada. Não havia triunfo em seu rosto, apenas concentração. A vitória parcial precisava ser protegida do excesso de emoção.
Ela conhecia a natureza dos poderosos feridos. Quando não podiam negar os fatos, tentavam incendiar a sala e sair chamando a fumaça de perseguição. Eduardo perdeu o controle por um instante. Bateu a mão na mesa e acusou Marina de destruir a empresa por rancor. A palavra rancor caiu tarde demais. Um dos conselheiros, até então silencioso, perguntou se também era rancor a assinatura de Bianca em pagamentos sem serviço, o apagamento de alertas de auditoria e a ameaça a trabalhadores feridos. Eduardo voltou-se contra ele com desprezo, mas encontrou mais rostos fechados do que esperava. Seu poder sempre dependera de uma convicção compartilhada, a de que enfrentá-lo custava caro demais. Marina acabara de mostrar que ficar ao lado dele poderia custar mais. Bianca falou então, movida por pânico e ressentimento. Disse que Eduardo a orientara em tudo, que jamais teria acesso a fundos ou contratos sem autorização dele, que César preparara documentos e que diretores sabiam mais do que fingiam. A confissão parcial explodiu sem forma, misturando defesa, acusação e desespero. César mandou que ela se calasse. Eduardo a chamou pelo nome em tom de ameaça. Marina observou sem interromper. Bianca não se tornava inocente por apontar o homem que a usara. Ainda assim, sua fala confirmava a estrutura de poder que os documentos já revelavam. O caos obrigou o presidente do conselho a encerrar a sessão formal e registrar a necessidade de comunicação imediata às autoridades competentes. Marina recolheu seus papéis com cuidado. Rafael e Luísa ficaram próximos, mas não tocaram nela. Sabiam que aquele momento não era celebração. Era o instante perigoso entre a exposição da verdade e a reação dos que perdiam privilégios. Eduardo aproximou-se quando os outros começaram a sair. Seu rosto estava pálido de fúria. Disse que ela não sabia o que acabara de fazer. Marina respondeu que sabia exatamente. Havia parado de cair. Ele tentou dizer algo mais, talvez uma ameaça, talvez uma lembrança deformada dos anos em que foram marido e mulher. Mas Bianca surgiu atrás dele, chorando sem lágrimas suficientes para lavar a arrogância de antes. Perguntou se ele pretendia entregá-la. Eduardo não respondeu. Esse silêncio disse tudo. Bianca recuou como se finalmente enxergasse a distância entre amante exibida em festa e cúmplice descartável em investigação. Marina passou por ambos sem pressa. Não precisava feri-los com frases. Eles começavam a ferir um ao outro com a precisão dos que construíram juntos uma mentira grande demais para dividir. No corredor, funcionários fingiam trabalhar enquanto observavam pelas laterais dos monitores. A notícia da reunião correria pelo prédio antes do elevador chegar ao térreo. Marina sabia que alguns a veriam como heroína, outros como ameaça, muitos como sobrevivente útil. Nenhuma dessas imagens lhe interessava por inteiro. Ao entrar no elevador com Rafael e Luísa, sentiu o cansaço atingir seus ombros. Luísa perguntou, quase em sussurro, se tinham vencido. Marina olhou para os números descendo no painel luminoso. Disse que haviam impedido uma derrota e aberto a porta certa. Vencer exigiria atravessá-la até o fim. Do lado de fora, a imprensa já se acumulava na calçada, alertada por vazamentos de alguém do próprio conselho. Microfones se ergueram quando Marina saiu. Perguntaram sobre adultério, vingança, separação, escândalo. Ela parou por um instante, encarou as câmeras e escolheu cada palavra. Disse que assuntos pessoais seriam tratados no foro adequado, mas que indícios graves de fraude, intimidação e prejuízo a trabalhadores e investidores exigiam transparência. Não citou Bianca. Não atacou Eduardo como marido. Falou como advogada, acionista e cidadã. A imagem transmitida naquela tarde desfez em poucos minutos semanas de veneno plantado. Eduardo assistiu à declaração pela tela do gabinete, agora quase vazio. César falava ao telefone com urgência, tentando conter danos. Bianca estava sentada no sofá, imóvel, olhando para as próprias mãos como se fossem documentos assinados. Eduardo sentiu uma raiva tão grande que beirava o desamparo. Não compreendia como Marina transformara humilhação em autoridade. Não aceitava que a mulher que ele exibira como ultrapassada diante de todos agora falasse ao país com mais firmeza do que ele próprio. Em seu orgulho ferido, começou a tomar a decisão que aceleraria sua queda definitiva. Naquela noite, apesar das orientações de César,
Eduardo ordenou a um diretor leal que transferisse arquivos sensíveis para fora do servidor principal e apagasse registros de comunicação com fundos aliados. O diretor hesitou, mas obedeceu, porque passara anos confundindo obediência com segurança. O que ambos ignoravam era que a preservação judicial ativara monitoramento técnico e que Rafael previra a tentativa. Cada movimento foi registrado, cada acesso, cada cópia, cada exclusão falhada. Marina recebeu o alerta perto da meia-noite, no escritório antigo, e fechou os olhos por um segundo. Eduardo, enfim, fizera o que ela temia e esperava. No dia seguinte, Helena Duarte solicitou busca e apreensão de equipamentos, afastamento temporário de diretores envolvidos e bloqueio de determinadas operações financeiras. A engrenagem legal, lenta até então, começou a mover-se com peso. Marina não acompanhou a diligência como espectadora ansiosa. Permaneceu no escritório, revisando medidas para proteger funcionários e acionistas durante a turbulência. A empresa não poderia ruir sobre as mesmas pessoas que Eduardo já havia ferido. Esse era o ponto que a distinguia dele. Ele aceitava destruir tudo para preservar a própria imagem. Marina aceitava perder imagens para preservar o que ainda podia ser justo. Quando a notícia das medidas chegou ao mercado, as ações oscilaram. Conselheiros se apressaram em divulgar compromisso com cooperação e antigos aliados de Eduardo começaram a negar proximidade com decisões que haviam aplaudido em silêncio. Bianca contratou advogado próprio. César tentou se afastar de documentos que tinham sua marca em cada frase. Eduardo passou a manhã preso entre ligações, gritos e ordens contraditórias. Pela primeira vez, o Império não respondia imediatamente ao seu comando. O edifício ainda carregava seu nome, mas o eco nos corredores já não lhe pertencia por completo. Marina encerrou o dia diante da mesma janela onde, semanas antes, vira seu reflexo ferido após a festa. Rafael trouxe café, Luísa deixou sobre a mesa a ata da reunião e os comprovantes de preservação. Nada estava terminado. Eduardo ainda tinha recursos, Bianca ainda poderia mentir para salvar a si mesma e a justiça institucional avançaria no ritmo imperfeito de sempre. Mesmo assim, algo essencial mudara. A risada que a acompanhara quando caiu já não dominava a memória da cidade. Agora, quando falavam dela, falavam da mulher que entrou sozinha na sala dos poderosos e mudou a direção do medo. O afastamento de Eduardo Ferraz foi anunciado em uma manhã de céu claro, como se a cidade não soubesse que certos impérios caíam melhor sob tempestade. A nota oficial da Ferraz Capital falava em cooperação com as autoridades, revisão de governança e preservação dos interesses de investidores, funcionários e parceiros. Não mencionava o homem que, durante anos, transformara a empresa em extensão de sua própria vontade. Também não mencionava a mulher que ele humilhara diante de todos, como se sua queda pública tivesse sido apenas um detalhe doméstico. Marina leu o comunicado sem satisfação. A linguagem corporativa sempre lavava sangue com palavras limpas demais. Eduardo, naquele mesmo horário, estava em sua cobertura cercado por caixas de documentos, advogados e uma fúria que já não encontrava plateia obediente. César Noronha falava menos e cobrava mais, consciente de que sua própria exposição aumentava a cada depoimento. Bianca não atendia ligações, dele havia 2 dias. Diretores que antes disputavam seu convite para jantares, agora enviavam mensagens curtas, cuidadosas, redigidas para não parecer abandono nem cumplicidade. Eduardo descobria, tarde demais, que poder comprado com medo produzia lealdades frágeis. Quando o medo mudava de direção, os mesmos homens que baixavam a cabeça aprendiam rapidamente a olhar para outro lado. Bianca, escondida no apartamento de uma amiga, encarava uma tela cheia de notícias e não reconhecia a si mesma nas fotografias antigas. O vestido vermelho da festa, antes símbolo de triunfo, agora aparecia em reportagens como marca de arrogância. O áudio do almoço vazara parcialmente e sua risada circulava como prova moral de uma crueldade que ela tentava chamar de ingenuidade. Seu advogado orientara silêncio absoluto, mas o silêncio era um lugar desconhecido para Bianca. Ela queria explicar, culpar Eduardo, dizer que fora manipulada. Contudo, toda a explicação esbarrava nas assinaturas, nas mensagens
e no brilho ganancioso que ninguém a obrigara a exibir. Marina, ao contrário, vivia dias de trabalho quase brutal. O comitê independente exigia documentos, a promotoria pedia esclarecimentos, funcionários buscavam orientação e acionistas minoritários queriam garantias de que a empresa não seria sacrificada para punir seus antigos controladores. Ela passava manhãs em reuniões técnicas e noites revisando planos de reparação. Rafael coordenava a reconstrução dos controles internos. Luísa organizava uma central de atendimento para trabalhadores prejudicados e pequenos investidores. O escritório antigo já não parecia refúgio de uma mulher ferida, tornara-se centro de uma operação cuidadosa, movida por pessoas que entendiam o preço de consertar ruínas sem esmagar quem vivia dentro delas. A parte mais difícil, para Marina, não era enfrentar Eduardo nos autos, nem ver o rosto de Bianca em manchetes, nem escutar desconhecidos elogiando sua força, como se força não cobrasse aluguel diário no corpo. O mais difícil era impedir que a dor se transformasse em governo. Havia noites em que ela desejava uma punição total, rápida, sem nuances, uma sentença que apagasse cada risada e cada silêncio cúmplice. Depois lembrava de Jonas, de Sílvia, dos funcionários ainda empregados, das famílias que dependiam da empresa. Justiça não podia ser apenas o nome elegante da vingança quando alguém inteligente aprendia a usar. A primeira audiência pública do caso ocorreu 3 semanas depois da reunião do conselho. Marina compareceu como representante de um grupo de acionistas e de vítimas em processo de reparação, não como esposa traída. Eduardo entrou pela porta lateral, escoltado por advogados, usando terno escuro e expressão de indignação ensaiada. Quando seus olhos encontraram os dela, tentou sustentar uma superioridade antiga. Não conseguiu. Havia entre os dois uma distância que nenhum casamento, nenhum patrimônio e nenhuma memória atravessaria de novo. Marina sentiu tristeza, mas ela veio sem pedido de retorno. Era apenas a tristeza de reconhecer um morto que ainda respirava. Durante a audiência, Eduardo negou intenção criminosa. Disse que delegara operações, que confiara em assessores, que Marina usava sua experiência jurídica para destruir uma reputação construída em décadas. César reforçou a narrativa com frases escolhidas para tocar a vaidade de quem temia excessos investigativos. Então Rafael apresentou os registros de exclusão, tentada após a reunião do conselho. Luísa confirmou a origem das mensagens internas. Helena Duarte, firme e precisa, expôs a sequência de decisões que ligava pagamentos irregulares, intimidação de testemunhas e manipulação de informações ao mercado. A defesa de Eduardo começou a aparecer menos como muralha e mais como cortina molhada. Bianca foi chamada a depor em outra sessão, protegida por acordo preliminar que dependia da veracidade de suas informações. Entrou sem o brilho habitual, vestindo preto, com os cabelos presos e a pele sem a máscara perfeita de antes. Quando viu Marina no fundo da sala, desviou o olhar. Falou de reuniões privadas, de documentos que assinara, de orientações recebidas de Eduardo e César, de promessas de participação futura em fundos ligados à empresa. Tentou diminuir sua responsabilidade, mas a promotora a trouxe de volta aos fatos. Bianca chorou quando o áudio de sua risada foi mencionado. O choro, porém, não apagou o som. Marina ouviu o depoimento sem prazer. Durante muito tempo, imaginara que ver Bianca constrangida lhe daria algum tipo de alívio. Não deu. A jovem diante dela não era apenas rival derrotada, mas também uma mulher que escolhera subir por uma escada construída com desprezo, e agora descobria que cada degrau fora cerrado pelo homem que a convidara a subir. Essa constatação não a inocentava. Apenas retirava da história a simplicidade confortável do ódio puro. Marina não precisava perdoar Bianca para enxergá-la inteira. Também não precisava odiá-la para exigir que respondesse por seus atos. As consequências começaram a se organizar com lentidão severa. Eduardo foi denunciado por fraude, manipulação documental, intimidação e tentativa de obstrução. César perdeu clientes antes mesmo de enfrentar o conselho disciplinar. 2 diretores aceitaram colaborar em troca de penas menores. Bianca entregou cópias de mensagens e registros pessoais suficientes para confirmar parte essencial da engrenagem, mas insuficientes para salvá-la
de responsabilização. A Ferraz Capital, pressionada por autoridades e investidores, aprovou um fundo de reparação para trabalhadores e acionistas lesados. Marina recusou assumir a presidência executiva, apesar dos pedidos. Aceitou coordenar a transição de governança por tempo limitado. Essa recusa surpreendeu muitos. O mercado esperava uma narrativa simples, a esposa humilhada que tomava o trono do marido. Marina rejeitou essa imagem porque reconhecia nela outra armadilha. Não lutara para substituir um culto pessoal por outro. A empresa precisava de mecanismos, não de salvadores. Defendeu a criação de um conselho independente, auditoria rotativa, proteção real a denunciantes e participação de representantes dos trabalhadores em comissões de risco. Alguns acionistas resistiram, chamando as medidas de excessivas. Marina respondeu que excessivo fora lucrar com silêncio, maquiar feridos como estatísticas e tratar lealdade cega como competência empresarial. Em São Vítor, o Fundo de Reparação começou a pagar indenizações revisadas e financiar tratamentos médicos interrompidos. Jonas recebeu uma carta formal de desculpas, mas assegurou com desconfiança, como quem sabe que papel nenhum devolve movimento à mão. Marina foi até a unidade para a assinatura dos primeiros acordos e não levou fotógrafos. Sílvia a recebeu com um abraço rígido que, aos poucos, perdeu a resistência. Disse que ainda tinha raiva de todos daquela empresa. Marina respondeu que ela tinha direito. A justiça, quando chega tarde, não pode exigir gratidão por ter deixado alguém esperando no escuro. A reforma da unidade industrial tornou-se símbolo do novo pacto, mas Marina insistiu que símbolos só tinham valor quando acompanhados de rotina. Novos protocolos foram implementados, gestores antigos afastados, e uma comissão de funcionários passou a ter acesso direto ao Comitê de Segurança. Rafael visitava as instalações com frequência, não como fiscal arrogante, mas como alguém que conhecia o dano produzido por relatórios ignorados. Luísa treinou equipes para registrar denúncias sem medo de retaliação. Pela primeira vez, muitas pessoas na Ferraz Capital ouviram a palavra compliance, sem sentir que ela era apenas uma decoração cara em apresentações para investidores. Enquanto isso, o divórcio de Marina e Eduardo avançava em paralelo, quase silencioso diante do escândalo maior. Ele tentou negociar cláusulas de confidencialidade sobre a vida conjugal, como se ainda pudesse controlar a memória do casamento. Marina aceitou proteger detalhes íntimos que pertenciam somente aos dois, mas recusou qualquer termo que a impedisse de colaborar com investigações ou falar sobre abuso de poder. A mansão foi vendida. Parte dos recursos que cabiam a Marina ela destinou a uma fundação de apoio jurídico para trabalhadores e pequenos investidores. Não anunciou a doação com alarde. Algumas decisões precisam respirar longe dos holofotes para permanecerem limpas. A última vez que Marina encontrou Eduardo fora de uma sala judicial foi em uma mediação patrimonial. Ele parecia envelhecido, não pela idade, mas pela perda do hábito de ser obedecido. Disse, em um momento sem advogados falando, que ela poderia ter resolvido tudo em particular. Marina o encarou com a calma que ele nunca perdoara. Respondeu que particular era a dor de um casamento acabado, mas públicos eram os documentos falsificados, os trabalhadores ameaçados e o dinheiro desviado. Eduardo riu sem humor e perguntou se ela se sentia finalmente vitoriosa. Marina disse que não confundia alívio com vitória. Ele tentou tocar em uma lembrança antiga, mencionando uma viagem feita no começo do casamento, quando ambos ainda dividiam sonhos sem advogados por perto. Marina não desviou da lembrança. Permitiu que ela existisse por um segundo, bonita e insuficiente. Disse que aquele tempo fora real, mas a realidade de algo não garantia sua permanência. Eduardo pareceu por um instante não ter resposta, talvez porque Marina lhe negasse a absolvição e também o espetáculo do ódio. Ele podia enfrentar acusações, depoimentos e perdas financeiras. O que não conseguia suportar era ser visto sem grandiosidade, apenas como um homem que escolhera mal sempre que teve poder. Bianca procurou Marina semanas depois, por meio de seu advogado, pedindo uma conversa. Rafael aconselhou recusa. Luísa perguntou se valia a pena. Marina pensou por 2 dias antes de aceitar, em local público e com registro formal,
de que nada relacionado ao processo seria discutido fora dos canais legais. Encontraram-se em uma cafeteria discreta, longe dos bairros onde antes se exibiam nomes e joias. Bianca chegou antes, nervosa, com as mãos em torno de uma xícara intocada. Quando Marina se sentou, nenhuma das duas falou de imediato. O silêncio entre elas já não era o mesmo da festa. Era pesado, mas não cruel. Bianca pediu desculpas. A palavra saiu pequena demais para o tamanho do que havia acontecido, e ela mesma pareceu perceber. Disse que invejara Marina antes de conhecê-la, que Eduardo a convencera de que a esposa era fria, ambiciosa, inútil para o futuro dele. Disse que quis acreditar porque a versão a favorecia. Marina ouviu sem interromper. Quando respondeu, sua voz não carregava ternura nem veneno. Disse que Bianca fizera escolhas, que humilhar outra mulher não era consequência inevitável de ser enganada por um homem poderoso e que a culpa de Eduardo não apagava a dela. Bianca baixou a cabeça. A conversa terminou sem abraço, sem perdão teatral, sem reconciliação fácil. Marina desejou que Bianca dissesse a verdade completa às autoridades e aprendesse a viver sem usar desprezo como escada. Bianca chorou, dessa vez com menos cálculo. Marina levantou-se e saiu antes que a cena se convertesse em alívio barato para qualquer uma das duas. Do lado de fora, a tarde estava clara, e ela caminhou alguns quarteirões sem chamar motorista. Sentiu a cidade como algo novo, não porque tivesse mudado, mas porque ela já não atravessava suas ruas como esposa de Eduardo Ferraz. Era apenas Marina. Isso bastava mais do que imaginara. Meses se passaram antes que a Ferraz Capital apresentasse seu primeiro relatório público após a reestruturação. O documento reconhecia falhas graves, detalhava medidas corretivas e incluía a criação de canais independentes de denúncia. As ações se estabilizaram lentamente, não pelo esquecimento do escândalo, mas pela confiança cautelosa em uma governança menos dependente de carisma e medo. Marina participou da apresentação final e, ao terminar, recebeu aplausos contidos. Não eram os aplausos intoxicados da festa no Hotel Aurora. Eram menores, mais sóbrios e, por isso mesmo, mais suportáveis. Ela agradeceu sem se curvar à necessidade de ser adorada. Na noite daquele relatório, Marina voltou ao antigo escritório, agora renovado e cheio de atividade. Luísa permanecera ao seu lado e se tornara coordenadora de operações jurídicas. Rafael aceitara dirigir a área de integridade temporariamente, com autonomia real e salário que não comprava silêncio. Sobre a mesa de Marina, a pequena balança de bronze continuava no mesmo lugar. Ela tocou o objeto como fizera na madrugada depois da queda e percebeu que sua mão não tremia mais. A ferida no dedo desaparecera, deixando apenas uma linha quase invisível. Algumas marcas não precisam doer para lembrar. Mais tarde, sozinha, ela abriu uma caixa com objetos retirados da mansão antes da venda. Havia fotografias, cartas antigas, um lenço de seda e convites de eventos em que sorrira ao lado de Eduardo, sem saber quantas sombras cresciam atrás deles. Não queimou nada. Guardou algumas coisas, descartou outras e deixou uma fotografia do começo do casamento sobre a mesa por alguns minutos. A mulher na imagem parecia esperançosa e Marina sentiu por ela uma compaixão inesperada. Não era vergonha ter amado. Vergonha teria sido permitir que a traição desse a última definição de sua vida. No aniversário de 1 ano da noite no Hotel Aurora, Marina recebeu um convite para outra cerimônia empresarial no mesmo salão. Quase recusou. Depois decidiu ir, não por desafio, mas porque certos lugares precisam ser atravessados de novo para perderem o poder de aprisionar. Chegou sem Eduardo, sem armadura visível, usando um vestido simples de cor verde profunda. As luzes douradas ainda caíam dos lustres. Os garçons ainda serviam taças de cristal e a varanda continuava voltada para a mesma avenida. Porém, o salão já não guardava a mesma mulher caída no chão. Guardava apenas a memória de um início. Algumas pessoas se aproximaram com respeito verdadeiro, outras com constrangimento oportunista. Marina recebeu todos com educação, sem entregar intimidade a quem oferecera silêncio quando ela precisou de humanidade. Em determinado momento, foi até a varanda. O vento tocou seu rosto, e ela se lembrou da ligação para Rafael, da mensagem para Luísa, da primeira decisão tomada com o coração quebrado e a mente intacta.
Lá dentro, risos ecoavam, mas nenhum deles a perseguia. Marina compreendeu que o oposto da humilhação não era aplauso, era liberdade. A liberdade de não pedir ao mundo autorização para permanecer de pé. Poucos dias depois, Eduardo foi formalmente condenado em primeira instância por parte dos crimes. Enquanto outros processos continuavam em andamento, recorreu como era esperado e declarou-se vítima de perseguição. Bianca recebeu pena menor por colaboração, além de sanções financeiras e obrigação de prestar serviços em programas de educação ética corporativa. A notícia gerou comentários, análises e debates, mas Marina não se deteve neles por muito tempo. A justiça institucional raramente oferecia encerramentos perfeitos. Ainda assim, naquele caso, fora suficiente para quebrar a fantasia da intocabilidade. Homens poderosos podem recorrer de sentenças, não recorrem com a mesma facilidade da verdade quando ela finalmente encontra testemunhas. Na manhã seguinte à condenação, Marina foi à sede da Ferraz Capital para sua última reunião como coordenadora de transição. O prédio brilhava sob o sol, mas já não parecia templo de um homem. Na entrada, encontrou Jonas, convidado para integrar um conselho consultivo de segurança. Ele ergueu a mão, parcialmente recuperada, e sorriu com timidez. Silvia estava ao lado dele, ainda desconfiada do mundo, mas menos sozinha. Luísa vinha pelo corredor com uma pilha de documentos. Rafael discutia com engenheiros sobre protocolos novos. A vida, Marina pensou, não se consertava em um grande gesto. Consertava-se em muitas manhãs responsáveis. Ao fim da reunião, Marina anunciou que deixaria a transição conforme previsto e retomaria seu escritório com foco em governança, reparação e defesa de denunciantes. Alguns tentaram convencê-la a permanecer em cargo permanente. Ela agradeceu, mas recusou. Sua missão ali não era trocar de prisão, mesmo que a nova viesse decorada com admiração. Ao sair da sala, levou apenas sua pasta e a certeza de que não pertencia mais à sombra de Eduardo, nem à narrativa de Bianca, nem ao instante em que caíra. Pertencia às escolhas que fizera depois de se levantar. Do lado de fora, o sol tocava a calçada com uma clareza quase gentil. Marina parou diante da fachada de vidro e viu seu reflexo misturado ao movimento da cidade. Não era uma imagem triunfal no sentido ruidoso que os jornais gostavam de vender. Era melhor. Era a imagem de uma mulher que conhecera a dor sem transformá-la em desculpa, que atravessara a vergonha sem permitir que ela virasse identidade, que usara sua competência não para destruir por prazer, mas para impedir que outros continuassem sendo esmagados. Sorriu de leve, não para as câmeras, mas para si mesma. Naquela noite em casa, uma casa nova, menor e cheia de janelas, Marina deixou a varanda aberta, preparou chá, tirou os sapatos e colocou sobre a mesa o primeiro projeto da Fundação Jurídica. Havia nomes, metas, orçamentos e a promessa concreta de atender pessoas que, até então, só conheciam o direito como ameaça escrita em papel caro. O silêncio ao redor dela já não era abandono, era espaço. Pela primeira vez em muito tempo, Marina não esperava que alguém voltasse, pedisse desculpas ou testemunhasse sua força. Ela respirou fundo e entendeu que a vida não lhe devolvera o passado. Oferecera algo mais raro, um futuro que não precisava pedir licença.